O Salmo 75 é uma poderosa declaração de que o juízo pertence exclusivamente a Deus. Ele abre, revelando que, embora o tempo do juízo ainda não seja visível aos olhos humanos, Deus estabeleceu um momento preciso para julgar com retidão. No versículo 7 está escrito: Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Isso revela uma das questões centrais do juízo final, a reversão das falsas posições de poder estabelecidas no mundo caído. Aqueles que se exalçaram, que abusaram de autoridade e viveram em rebeldia contra os princípios do reino de Deus, serão humilhados. E os humildes, os fiéis, os oprimidos por esse sistema injusto serão exaltados. É uma resposta à distorção moral de um mundo em que a justiça humana é corrompida pelo egoísmo e pela impiedade. Esse salmo ecoa fortemente o momento descrito em Apocalipse capítulo 20, quando os ímpios se levantam para cercar a cidade santa, mas são destruídos por Deus, confirmando que no final a soberania divina se manifestará inquestionavelmente. Essa mesma justiça de Deus se manifesta de forma simbólica e redentora no episódio da última ceia, em Mateus capítulo 26. Versículos 26 a 29. Ali, Cristo apresenta o pão e o vinho como símbolos do seu corpo e sangue, dados em sacrifício por muitos. O vinho representa o sangue da nova aliança, um pacto que não apenas perdoa pecados, mas também aponta para um futuro momento de restauração plena. Jesus declara que não beberá mais do fruto da videira até que beba de novo no reino de seu Pai, sinalizando um reencontro futuro, um momento de celebração após o fim da história do pecado. Aqui vemos que a justiça de Deus não é apenas destrutiva contra o mal, mas profundamente restauradora para os fiéis. O sangue de Cristo derramado garante que o juízo não será arbitrário, mas baseado na misericórdia e redenção oferecida a todos. O vinho, portanto, não apenas aponta para o sofrimento, mas para a vitória final no reino celestial. Quando lemos Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 12, a imagem se intensifica com um aviso direto. Quem adorar a besta e receber sua marca, beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua indignação. Aqui, o vinho aparece novamente, mas desta vez como símbolo do juízo derramado sobre os que rejeitaram a salvação. Essa cena deixa claro que a justiça divina é inevitável e imparcial. Não se trata apenas de punição, mas de separação final entre os que aceitaram a verdade e os que escolheram seguir a mentira. O contraste é explícito. De um lado, o cálice da salvação oferecido por Cristo, do outro, o cálice da ira reservado para os que rejeitam a luz. E ao final do texto, os santos são identificados como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, mostrando que, no grande conflito cósmico, fidelidade e obediência serão elementos essenciais. Esse juízo também será uma resposta divina à apropriação indevida do poder na história humana. Desde o Éden, a humanidade tenta usurpar a posição de Deus, buscando viver segundo suas próprias regras e desejos. A filosofia de Friedrich Nietzsche, por exemplo, defendeu que a vida não tem sentido e que cada um deveria criar seu próprio significado. Ele declarou a morte de Deus e incentivou o surgimento do além do homem, um ser que ultrapassaria as limitações da moral cristã. Mas sua própria trajetória mostra o fim trágico de quem tenta viver como se fosse o centro do universo. Sua sanidade mental desmoronou e ele terminou seus dias em silêncio, isolado e incapaz de se comunicar. Esse exemplo não é usado para zombaria, mas como um sinal claro de que o orgulho humano, quando separado de Deus, leva à ruína. O juízo de Deus corrigirá não apenas atos, mas todo o sistema de pensamento que tentou colocar o ser humano no lugar do Criador. Mesmo diante do caos e da imoralidade crescentes no mundo atual, somos chamados à esperança.
É fácil olhar para a sociedade e sentir-se tentado ao desespero. O apóstolo Paulo já havia alertado em segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5 e 13, que nos últimos dias os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos, sem amor pela verdade, e que o mal se multiplicaria. Vemos isso quando até mesmo verdades biológicas básicas, como a criação de Deus de homem e mulher, são questionadas e relativizadas. Práticas antes consideradas vergonhosas agora são celebradas como sinal de progresso ou liberdade. Mas é nesse cenário que a fidelidade a Deus brilhará ainda mais forte. Como os 3 jovens na fornalha de Babilônia, seremos chamados a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor parecer estar em colapso moral. Essa resistência será uma das marcas dos santos no tempo do fim. No entanto, por mais que trabalhemos por justiça, compaixão e transformação social agora, devemos entender que a restauração plena não virá pelas mãos humanas. É por isso que Apocalipse capítulo 21 nos mostra uma nova terra e um novo céu, onde não haverá mais dor, morte ou injustiça. A verdadeira cura do universo não será por meio de reformas humanas, mas pela recriação sobrenatural operada por Deus. Tudo será restaurado à sua condição original, e até melhor, pois não haverá mais possibilidade de queda. Essa certeza nos move a viver com responsabilidade, sem desesperança. Fazemos o bem hoje, não porque achamos que salvaremos o mundo com nossos esforços, mas porque participamos da obra de Deus enquanto aguardamos o novo mundo que virá. Isso nos dá equilíbrio. Agimos, mas não nos iludimos. Trabalhamos, mas não idolatramos o presente. Servimos, enquanto aguardamos o verdadeiro Rei e seu reino eterno.